Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberta, 11ª temporada, minha gente. Hoje com o meu grande amigo Einar Rivero. Como é que você Prazer. está, Einar? Poxa, muito feliz, muito honrado em estar aqui contigo, poder compartilhar um pouco com vocês e principalmente relembrar, por que não dizer, boas épocas nas quais a gente falava tanto sobre dados quando você estava na Ambima e você cuidava tão bem daquela base de dados da Ambima. Anos passados, mas a realidade de hoje é outra. Obrigado Não. pelo convite. Não, eu que agradeço. Bem, eu conheço o Einar, deve ter uns 20 e tantos anos, né? Vamos entregar a idade, né? Na verdade, vamos dizer, eu estou no mercado há praticamente 30 anos, né? Fiquei 26 anos numa plataforma de informações, como coordenador da parte de dados, parte comercial, marketing, relacionamento com mídia, cuidando da América Latina, Estados Unidos. E isso, sem dúvida, me levou a conhecer pessoas interessantes como você e outras tantas que tiveram, não somente na Ambima, na CVM, também na própria B3, que permitiram a gente entender como que esse mercado flutua. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu olhei para o mercado, no meu dia a dia, me apresentaram um balanço e eu dizia, meu Deus do céu, por onde começo? Einar é engenheiro de formação. Engenheiro elétrico, isso mesmo. É. Aí eu falei, pô, por onde que eu começo? O que que é ativo, o que que passivo? Mas com o tempo a gente foi aprendendo e, sem dúvida, aprendi muito contigo e com outros tantos profissionais do mercado que me trouxeram muita informação enriquecendo todos esses quase 30 anos de mercado. Nossa, esses 30 anos, a gente vai ter uma conversa aqui muito focada em falar de dados, né? Análise de dados, que é o mais importante. Vamos dar um passinho atrás, só um pouquinho. Esse mercado de dados no Brasil, né? Como é que você está vendo a evolução dele aí nesses seus 30 anos? Porque eu me lembro que a gente chegou uma época, quando eu comecei nesse negócio, aos 40 anos, era no TACAP, né? Não tinha dado em lugar nenhum. Nosso problema era conseguir dado. Olha lá, eu sempre digo que eu levanto as mãos aos céus, porque no Brasil nós somos privilegiados. Somos privilegiados, primeiro, porque temos muita informação, informação de qualidade. Muita gente pode estar ouvindo o que eu estou dizendo e dizer assim, poxa, como esse cara fala que somos privilegiados? Se vira e mexe, a gente tem falta de dado, um dado está errado, um dado não está condizente com a realidade, etc. Sim, mas somos muito privilegiados. Eu vou só contar uma historinha muito rápida, isso aí uns 20 anos atrás, que na época que eu trabalhava numa empresa, talvez vocês a conheçam, chama-se Economática, o diretor, o presidente me chamou e me falou, Iná, a gente precisa entrar na Europa. Falei, pô, legal, vamos lá procurar dados para a Europa. Falei, então lá, você que fala espanhol, conhece muito bem essas culturas, começa trazendo dados do mercado espanhol. Aí, desde o Brasil, eu consegui montar a base de dados do mercado espanhol, fizemos uma baita de uma base de dados interessante, e levei lá para a Espanha, apresentei para o mercado espanhol, todo mundo ficou assim abismado. A própria a Bolsa da Espanha falou, meu Deus do céu, nós não temos nada igual a isso aqui na Espanha, mas é bacana. Tá? Aí eu comecei a oferecer esse produto da Espanha para os espanhóis. Aí eu fui brecado de uma forma bem interessante. Né? Falando, oh, legal, bacana. Só que só os dados da Espanha não interessam. Falei, como assim? O que interessa? Preciso de Inglaterra, preciso de Alemanha, preciso dos principais mercados da Europa. Se você conseguir fazer isso aí da mesma maneira que você fez com a Espanha, com esses outros mercados, você tem o melhor produto que existe no mundo. O que eu fiz? Comecei a procurar dados. Não foi a minha surpresa que em todos esses demais países a qualidade de dados era absurdamente ruim. Não estou falando ruim, estou falando absurdamente ruim. Existiam dados ou nem dados tinham? Tinha dados, só que vinha, por exemplo, num PDF de imagem, que você tinha que ficar digitando um por um, ou Nossa! não tinha informação clara, não existe uma padronização, cada um entregava de uma forma diferente. A gente percebeu que a gente não conseguia entregar aquilo lá. E aí eu pensei, falei, meu Deus, eu moro num país onde eu tenho tanta informação e muito bem organizada, que me permite ter uma base de dados perfeitamente aceitável para poder fazer qualquer tipo de análise, seja de números, seja de fatos relevantes, ou seja de qualquer outra informação que veja vinha da CVM, da B3, da Ambima, de outras fontes que existiam na época. Então, quando eu digo que nós somos privilegiados, é porque realmente no Brasil nós temos muita informação e ela está muito bem estruturada.
O que sim pode estar acontecendo muitas vezes é que quem tem que enviar a informação está cometendo erros e mandando a informação de forma Sei bem o incorreta. que é isso. E aí, sem dúvida, a culpa não é da autarquia que organizou ou definiu, e sim de quem está mandando essa informação. Então, se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos encontrar informações fantásticas, tanto da B3, tanto da CVM, da Ambima e de outras fontes, tantas Banco Central, etc, etc. Então, eu Nossa, te digo, o mercado nosso é fantástico. é Nós muito. temos muita informação, só precisamos saber consumir esses dados, e mais do que consumir, não é somente consumir como a gente vai numa pizzaria e começar a pedir pizza de tudo quanto é sabor só pelo fato que eu paguei um rodízio de pizza. Não. Vamos aprender a ser seletivos. O que que eu preciso consumir para chegar aonde? E aí que existe o cacuete do profissional que está analisando os números, para que esses números realmente possam nos trazer a informação que a gente quer. Tá? Então, esse é um Dá, ponto importante que a dá um gente exemplo precisa aí, tomar. né? Um exemplo. Se eu preciso fazer uma análise, por exemplo, de um. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, inclusive. Hoje, a Aliás, Petrobras, O Inar é um craque, ele vai falar disso, é um craque em descobrir notícia, ele chama lead, leads. É lead, é um isso. craque. Ontem à noite, né, 4 de março de 2026, a Petrobras publicou seu balanço e hoje de manhã as manchetes eram: a Petrobras teve o maior lucro, duplicou o lucro da empresa com relação ao ano anterior. Falei, pô, não tem mais o que Não falar. está errado. Está errado, já foi falado, é notícia, é manchete de todo mundo falando sobre aquilo lá. Aí eu falei, pô, legal, bacana. O que mais temos de interessante para poder falar sobre a Petrobras? Aí eu fui olhar um número bem interessante, que todo mundo, e tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, eles olham para esse número. Quanto que eu recebi de dividendos, hein? Será que a empresa foi boa me distribuindo dividendos? E aí eu fui olhar o volume de dividendos da empresa e eu percebi que foi um número menor que a do ano anterior. Falei, legal, caiu, tudo bem, mas caiu, tudo bem, caiu. Isso aí é um fato relevante, sim. Mas será que tem mais alguma coisa? Será que alguém pagou mais do que a Petrobras? A minha surpresa, o Itaú tinha pago muito mais do que a Petrobras. Muito Falei, mais. opa, peraí, quer dizer que a Petrobras perdeu o trono de melhor pagadora de dividendos que aconteceram nos últimos 3 anos, que nos últimos 3 anos a Petrobras distribuiu muitos dividendos, um volume absurdo de É, tem dividendos. sido, às vezes está salvando o superávit fiscal, o déficit Na fiscal. verdade, embora o É, governo disse que não é legal distribuir dividendos, é o que sustentou muito, vamos é, dizer assim, porque o governo é o principal acionista dessas empresas, que é a que mais recebe dividendos. Mas não vamos entrar nesse terreno que não vale a pena. Então, aí eu olhei e falei, pô, legal, então agora nós não temos mais o fato de dizer que foi o maior lucro, não, temos o fato de dizer que a Petrobras perdeu o primeiro lugar para o Itaú. Legal, mas espera aí, desde quando isso? Aí eu comecei a fazer uma série histórica desde 2010, e olhei de 2010 até 2025, quantas vezes cada uma dessas empresas tinha sido líder de distribuição de dividendos. Não é a minha surpresa que a Petrobras não foi a líder. Ela não era, ela teve 4 vezes que ela liderou e o Itaú liderou em outras 4 vezes. A maior distribuidora de dividendos é a Vale. A Vale distribuiu em 5 oportunidades, foi líder desse mercado. Então você começa a olha, ter uma outra visão, começa a enxergar uma outra visão. Espera aí, mas o dividendo do Itaú é um dividendo bom? Sim, não, é maior que da Petrobras. Mas o que isso significa? Opa, espera aí, é o maior volume de dividendos já pago, por exemplo, pelo Itaú no setor bancário. Historicamente, nunca ninguém antes pagou tanto dinheiro em dividendos para os seus acionistas dentro do setor bancário. Veja que de um único número, a gente já encontrou nossa, diversos cases, diversos leads. E finalmente eu olhei e falei, poxa, mas olhando para a Petrobras, a gente vê que de 2015 até 2019, a empresa está praticamente sumida em dividendos. Aí veio à minha mente, Lava Jato, governo Dilma, pô, importância ter deve ser por história. isso. Então, o fato de nós podermos pegar também, entender o que aconteceu, os números são igual a um Pavarotti. Eles cantam perfeitamente o que está Olha, essa eu acontecendo. nunca tinha visto do Pavarotti. Eles realmente vão cantar a realidade, eles não maquiam a realidade. E realmente, com esses gráficos, com um único gráfico, a gente conseguiu falar e contar uma história interessantíssima sobre os dividendos no mercado brasileiro. Então, aí, novamente, um único número não faz andorinha.
Uma andorinha não faz verão, Não, como não, se é diz. certo. O número não vai fazer o verão. Só que se você começa a procurar outros e começa a trabalhar esses números para tentar entender o que está acontecendo, é muito rico. Só que não podemos olhar simplesmente para um único. Acho que o grande erro, muitas vezes, de muitos, principalmente na academia dos alunos, é de olhar para um único número e dizer, ah, encontrei um número. Tem ansiedade, né? Ansiedade, né? O cara quer encontrar um número e às vezes ele nem conta uma história boa, uma história pobre. Que dê um exemplo interessantíssimo. É. Se você perguntar para uma pessoa qualquer, vamos falar, uma pessoa do povo, e você dizer para ela, o Hudson se endividou em US$ 1 milhão, qual que você acha que vai ser a reação dessa pessoa? Nossa, coitado. Coitado, pô, como assim ele está se endividando? Como que ele pode se endividar tanto? Que não sei o quê. Então, a mesma palavra dívida pode ter diversos aspectos de visão. Só que se eu dizer o Hudson se endividou em US$ 1 milhão, porém ele acabou de criar uma faculdade de economia, que ele já tem 10 cursos vendidos e já tem uma expectativa de crescimento de 10% ao ano, será que a notícia não é boa? Então, cuidado, vamos avaliar o número, vamos avaliar a informação e ver o que tem de pano de fundo sobre esses números para poder dizer esse número é bom ou esse número é ruim. Olha. Mas esse é um trabalho, Inardi. Primeiro, você. Por que que eu estou colocando isso? Porque tem aqui uma habilidade, também tem muita experiência, óbvio, né? Mas assim, primeiro saber qual é a pergunta, certo? Depois, o que você falou que é importantíssimo, checar a consistência dela, né? E depois montar a história. Porque você falou que o Pavarotti canta uma música. Que música ele canta? E como é que é isso, né? Porque assim, por que eu estou perguntando isso aqui e tal? Porque né, faz um trabalho com muitos dados e muitas fontes diferentes, né? Então, ele poderia ficar perdido nos dados. Assim, tem um monte de dado, olha, como é que é? Porque, eu te digo por que que eu estou fazendo essa pergunta. Hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muito sistema, e as pessoas acham que joga o dado lá dentro, joga e deixa que o algoritmo vai cruzar os dados e ponto. Será que é verdade? Será que a gente não tem que ter uma hipótese inicial? Na verdade, a gente precisa ter o questionamento inicial. O que eu estou querendo saber? Qual o objetivo que eu estou procurando com os números? Porque se eu não tiver um objetivo do que eu quero com os números, você pode ter a história da dívida. Posso falar mal, posso falar bem, posso ficar sem saber o que fazer com aquilo e pode não me servir para nada. Então, o primeiro passo é entender por que eu estou fazendo essa análise. Estou fazendo uma análise de crédito? Legal. Eu vou começar a analisar não somente a dívida, eu vou começar a analisar o lucro EBIT, eu vou começar a analisar o EBITDA da empresa, a capacidade de pagamento da dívida, para ver se ele gera dinheiro suficiente para pagar os juros que ela tem, ver qual que é a dívida de curto prazo, de longo prazo. Quer dizer, é um número de dados que vão levar a tomar uma determinada decisão se esse número ele é bom ou não é bom. Para isso, precisa ter treino, precisa olhar Não repetidas dá para jogar vezes, lá no computador e não é ficar somente esperando, olhar um deixa eu número jogar. e não adianta. E outra coisa importantíssima, você olhar para números tem no meu conceito tem duas visões muito importantes. Hum, Uma olhando para o próprio umbigo do número e outra olhando para o número no todo. explica aí. Olhar o próprio número dentro do teu próprio umbigo é dizer, esse meu número, comparado com o meu histórico e comparado com aquilo que eu já fiz até hoje, é um número bom ou é um número ruim? Faz sentido também, né? Eu vou te dar um exemplo típico. Vamos imaginar que tem qualquer métrica, que a métrica vai de 1 até 50, ok? Tá. Aí eu olhei para a métrica, legal, poxa, meu número ficou em 40. Eu falo, pô, eu estou bem, de 40 para 50 falta pouco, estou muito bem. Ótimo, você olhou para o teu umbigo. Mas espera aí, como foi o meu histórico? O meu histórico sempre esteve por 36, 37, 38. Agora, bom, historicamente estou muito melhor do que eu estava no passado. Você está olhando para você mesmo. Espera um pouquinho. Agora, quantas empresas existem do mesmo setor ou da mesma atividade que eu tenho? Ah, existem 20 empresas. Qual que é a mediana dessas empresas desse mundo? Pô, a mediana de Olha, todas essas empresas é de 45. Eu estou com 40. Eu estou bem. já mudou, né? A missão já mudou um pouquinho.
Quer dizer, eu tenho uma expectativa, e olha, agora a expectativa não é que eu estou ruim. A expectativa pode ser dita da seguinte maneira: eu tenho uma capacidade e um espaço de crescimento para chegar até a média de 5 pontos percentuais. Então, eu preciso ver como que eu faço para poder, pelo menos, chegar na mediana do setor. É verdade. Não simplesmente olhar para o umbigo, olhar para o todo, e quando olhar para o todo, falar, eu estou ruim. Não. Oportunidade. Eu tenho a possibilidade. Quando você está abaixo, você enxerga isso aí como uma oportunidade de poder galgar muito mais. E se o meu número está abaixo da mediana? Fala, poxa, vamos manter e vamos tentar melhorar. Certo. Interessante isso. Eu falo isso com os alunos. Você tem que, sobre a questão da referência relativa, né? A questão é, um corredor que faz 100 metros em 10 segundos, é bom ou ruim? Não sei, Depende do referencial. Coisa de depende. engenheiro, né? Mas é Coisa de verdade. engenheiro. Agora, uma coisa importante. Você falou da mediana do setor. Como é que a gente identifica? Tem setor que já vem pronto e tal. Mas como é que mais ou menos fica para ter o feeling quando você tem os dados assim? Como é que você monta ali um grupo de análise? Que é uma coisa que você fez há muitos anos. Existem, Faz até hoje, mas... sim, existem ferramentas que permitem fazer isso. Vamos lá, vamos falar de bancos. Uma coisa simples. Vamos lá, eu vou pegar os principais bancos do Brasil. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Caixa, Brasil e Caixa Econômica. BTG, Caixa Econômica, bom, os principais, os Ah, maiores. Vou pegar os números desses bancos, historicamente, e em cima dos dados que eles têm, calcular a mediana deles para poder ver como que está o meu número. Por que mediana e não média? essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Por Por que uma mediana questão não muito é? simples. Se eu te perguntar, você é professor na Universidade XPTU, qual que é o teu salário? Meu salário é de R$ 1.000. Legal, o teu salário é bom? Não sei, por que não? Quanto que ganha o outro professor? O outro ganha R$ 10.000. E todos os demais? Todos os demais ganham na faixa de R$ 1.000. Temos 10 professores, os 10 professores, 9 ganham 1.000 e um ganha 10.000. Qual que é a média desse salário de todos eles? Poxa, quer dizer que quem está ganhando 1.000 pela mediana está ganhando muito bem, não é isso? Verdade. Você tem um outlier te tirando do foco. E na mediana? Na mediana está todo mundo ganhando 1.000. Verdade. Muito bem. Boa, Então, isso é muito verdade. depende como você vai também alavancar essa informação. Então, tem Às vezes dados estatísticas que te você permitem colocou fazer isso. uma dimensão nova aí agora, que não é só olhar o número. Quando você olha o número e compara, você colocou mediana, por exemplo, assim, qual é o melhor indicador para conseguir refletir o grupo, Justamente. né? Justamente. E qual que é o dado que eventualmente é importante? Pode ser que num determinado setor o dado A seja mais relevante que o dado B. Quer ver um exemplo Olha, típico? Se você analisa um indicador chamado EBIT sobre dívida, aliás, simples, bem mais simples, dívida sobre patrimônio. tá bom. Quanto que você está endividado com relação ao patrimônio que você possui? Alavancagem. Vamos dizer Alavancagem que é simples, alavancagem. simples. Tá? Então, se eu chegar para ti que a empresa está com 110% de dívida sobre o patrimônio, você pode dizer, pô, tem muito mais dívida que o seu patrimônio, isso é ruim. Concorda comigo? Por quê? Porque as outras empresas, por exemplo, uma empresa de varejo, ele só tem 30%. Mas por quê? Porque os cenários são diferentes, os mercados são diferentes. Mas pega, por exemplo, um setor que, se você pegar todas as empresas do mesmo setor, a mediana do setor é de 120 e você está com 110 dentro do setor, que você está muito menos alavancado que a mediana do setor. Sim. É o perfil. Então, quando você vai analisar e comparar números, por exemplo, muita gente fala, eu faço muito ranking de empresas, Aliás, rankings ele era um para craque de ranking. rankings. Eu já fiz o ranking da Agência Estado, já fiz ranking para Infomoney, para História, enfim, para diversas editorias. E uma das primeiras coisas, quando a gente começava a fazer os rankings, era sempre a mesma história. Einar, eu preciso que você coloque no ranking o lucro das empresas, vamos ver quais são as mais lucrativas. Falei, pessoal, não, vamos fazer também dentro do ranking um item chamado endividamento. Nós não podemos comparar o endividamento de empresas diferentes, Olha que maravilha. porque o endividamento é perfil. O perfil de cada pessoa é diferente. Vamos trazer para a nossa realidade, ok? Qual que é o teu nível de endividamento como pessoa física?
que você está numa classe social X e qual que é o nível de endividamento de uma pessoa Y que está numa classe social diferente. Eu posso comparar a dele com a tua? Olha, saber o que comparar. Não posso comparar, porque são realidades diferentes. Então, quando a gente faz esses rankings, os jornalistas falam, não, mas eu quero um indicador de endividamento para o ranking. A gente fala, não dá para fazer. Você bate pé. Não vai fazer. Ah, lucro, eu quero, então vamos fazer, vamos ranquear as mais lucrativas para as menos lucrativas. Não vamos fazer isso. Por uma questão simples, vamos falar de lucro, a coisa mais simples. Uma empresa ganhou R$ 1.000, teve R$ 1.000 de lucro e outra teve R$ 10 de lucro. Qual das duas é melhor? É só assim, não dá pra falar nada, né? Você não sabe patrimônio de nada, 1.000 e investimento. 10, poxa, a de 10 ganhou muito menos que a outra. Depende de quando você tem de patrimônio. Então, qual que é o melhor indicador? A rentabilidade sobre o patrimônio. Aí você vai Sim, calcular a rentabilidade do seu patrimônio mais do uma vez maior e o indicador. menor, e aí você vai ver, pô, o que ganhou 10 tem um ROI de 25 e o que ganhou 1.000 tem um ROI de 20. Qual dos dois é melhor? Certo? Opa, legal. Ah, então vamos fazer um indicador de crescimento de lucro. Crescimento de lucro. Uma Tá. empresa teve um lucro de R$ 1.000 aqui, no ano seguinte teve de R$ 2.000. Quanto que Dobro. ela cresceu? 100%, não é? Isso É. é bom ou é ruim? Não sei. Como não sabe? Está na cara que foi melhor. A rentabilidade do seu patrimônio aqui foi de 25 e a rentabilidade do seu patrimônio no ano seguinte foi de 23. Qual das duas foi melhor? Boa. Para quem que é o melhor, né? Afinal de contas, Então, para muito quê? depende do indicador. E quando a gente faz os rankings, a gente não entra nesses indicadores próprios, vamos chamar assim, setorialmente nichados, porque muitas vezes um setor tem um comportamento diferente do outro em questão de, de indicadores. Uma coisa muito simples. Margem líquida é um indicador muito simples, não concorda Sim. comigo? É receita por receita. A margem líquida da Embraer é de 40%, a margem líquida de um supermercado é de 5%. Qual das duas é melhor? É. Imagino que você vai dizer, isso depende de quanto De- cada um vende, né? Depende, não é somente cada um, do setor. O Sim. setor de varejo, o setor de supermercados, as margens são muito mais baixas, porém o volume é altíssimo. Altíssimo, né? A Embraer, não, ela vende um avião, que a margem desse avião é altíssima, mas olha o risco que você tem com um único produto. E aí você pode dizer, a nossa velha teoria, risco-retorno, ela tem um risco muito maior, porque fica preso Depende. num único produto, tem que ter uma remuneração O muito que é maior. melhor, ter 50 clientes ou ter 5? Depende do produto. Sim. Ah, mas é mais ou menos aquela analogia que eu faço com imóvel, né? Pessoal, o que que é melhor? Você ter um imóvel enorme com um aluguel grande, ou você ter 10 imóveis menores que na somatória dão aquele mesmo aluguel? Melhor ter os 10 menores, né? Porque se vagar um, você tem 9 para Você pagar tem aluguel. capacidade de administrar esses 10 aluguéis? É, Você tem capacidade jurídica, quando um sair o outro, poder processar o cara para tirar ele do imóvel? tem que Eu estou te ter. colocando É, barreiras, eventualmente, de é, ter 10. não, você tem que botar um custo, né? Porque, mais uma vez, seu risco agora é menor, sua rentabilidade também Na não verdade, é, o teu é risco maior. é diluído. 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 Você dilui em diversos pacotinhos. Aí, Isso. sem dúvida, a Mas coisa aí mais. tem um ponto. Seu risco reduz, a sua margem vai reduzir um pouco, é que você vai ter uma despesa administrativa. Por Porque exemplo. são 10, né? São 10. Você vai ter que ter um contador, vai ter que ter um advogado, vai ter que não sei o que. Tá, tá, Então, você tá. percebe que dado é uma coisa muito É bonita. fascinante. É Você fascinante. conversa de duas pessoas que lidam com dado, né? E olhar para dado, muita gente olha para mim e me diz, Einar, como que você consegue tirar uma história de uma tabela, de um gráfico, de um conjunto de números? Primeiro eu digo, é cacuete e experiência. Você tem que ler muito sobre os números, entender o que está acontecendo com esses números historicamente, e eu preciso fazer jus aos meus grandes professores. Realmente eu aprendi muito com jornalistas. Olha, por favor, Por quê? explique. Porque o jornalista é um indivíduo que me ensinou a enxergar os números desde um ponto de vista muito mais analítico. Olha. Então, eles me perguntam, tem notícia nesse número? Como que a gente pode, desse número, trazer informação? E isso depois se reflete quando eu começo a falar com alguns clientes.
Eu tenho clientes que são empresas, por exemplo, que eles não sabem lidar com os próprios números deles. Eles conhecem muito bem os números deles, mas eles não conseguem fazer uma coisa que, por exemplo, quando eu dava treinamentos e palestras na SPM, o pessoal falava assim para mim, SPM, ah? eles falavam assim para mim, mas você vai dar treinamento, vai dar palestra para a turma da SPM? A SPM só quer saber de marketing. Pessoal, qual o melhor marketing do que falar dos teus números? Só que para isso você precisa entender como enxergar os teus números. E isso pode ser trabalhado de forma muito positiva. E os números, por exemplo, dentro do marketing, tem duas vertentes muito importantes. Dentro do marketing tem as coisas que realmente vale a pena você mostrar e tem as coisas as quais você precisa saber, mas você não precisa falar. Tá. Ok. Porque muitas vezes você vai preparar o teu intermediário a dizer, ó, oh, aqui temos esses problemas, cuidado com isto. Vamos preparar para você poder sair eventualmente de uma pergunta que venha por esse caminho. É preparar as pessoas para poder lidar com situações que não são muito bem aceitadas dentro da máquina como um todo, para você não ser pego e destruído. Bom ponto de vista seu, hein? Você tem que estar preparado para falar Não sobre o bom, sobre o bom é fácil, né? também estar preparado para você dizer, poxa, por que que o ROI de vocês caiu 5 pontos percentuais? Sendo que nos últimos 5 anos vocês tiveram um crescimento de ROI de 2 pontos percentuais anualmente. Qual o argumento para isso? Vamos procurar outras informações. Pô, o ROI caiu muito porque o patrimônio subiu. O ROI caiu porque o lucro diminuiu. O patrimônio se manteve constante. Entender um indicador. O que, que tem? Quer ver outro exemplo muito interessante? Muita gente fala de dividendos, né? Acho que É, dividendos é a coisa que o pessoal mais gosta de ouvir e falar. tem até. Nossa, hoje em dia tem curso de dividendo, livro de dividendo, dividendo virou um. Aí muita gente me liga e me fala assim: a empresa de capital aberto. Eu não concordo com o número da rentabilidade da minha ação que você publicou. Falei, por que, que você não concorda? Porque você está falando que a rentabilidade do meu papel foi de 25%, sendo que a rentabilidade do meu papel foi somente de 10%. Falei, ah, é? Por que, que você diz que é 10%? Não, mas o dia X valia 10, o dia Y valia tanto. Então, foi de 10 foi para 11, foi de 10% somente a minha rentabilidade. Aí eu chego para ele e falo, nesse período você pagou dividendos? Juros sobre capital? Ah, paguei. Você ajustou o preço? Sim, eu ajustei. Então agora me diz qual que é a tua rentabilidade. Ah, ainda 5. Mas quem comprou a 10 e vendeu a 11. Então, é a maneira que você enxerga o número. Entender o número que você está vendo. Esse Olha número só. precisa ser muito bem avaliado. Eu já me deparei, não hoje, mas muitos anos atrás, com áreas de RI que publicavam nas suas ITRs e nas suas DFPs. Para quem não sabe, ITR é o demonstrativo trimestral e a DFP é o demonstrativo anual, onde eles dizem a rentabilidade da nossa ação no ano foi de tanto, com dividendos, e tanto sem dividendos. Tá. Então, talvez a melhor maneira é você indicar as duas, mas além de indicar as duas, obviamente é um documento oficial, é um documento técnico, se acredita que quem vai ler aquilo lá entende o que está lendo. E aonde que É, acontecem os grandes problemas? Nas coisas mais óbvias. Achar que os outros entendem perfeitamente aquilo que você está pensando. mas isso eu acho que é um ponto, né? Eu acho. Quem faz o número não faz para si, faz para o outro, né? É importante você deixar muito claro o que esse número está falando, como um colega meu dizia, para minha vovozinha entender aquele número. Dificilmente os materiais que a gente produz aparecem no Jornal da Globo, por exemplo, mas aparecem de vez em quando estudos que a gente faz. Só que o pessoal do Jornal da Globo me falei, não, mas esse número é muito complexo. Tem alguma maneira de falar isso de uma forma mais simples? Aí você é o mestre, né? Não digo mestre, na verdade a gente está adaptando o número para o público que você está atingindo. Depende muito quem que você quer atingir. Então, às vezes, você tem que chegar com um número falando para uma pessoa de uma forma simples. E na simplicidade você traz um grande benefício e você traz um grande poder de educação. Concordo plenamente. Concordo Agora, plenamente. quando você chega para alguém e você fala, o CAPEX da empresa foi de 120% porque os investimentos foram.
CAPEX, investimento. Por que que a gente não precisa fazer um pouco de educação e explicar? CAPEX significa investimento, quanto que eu estou investindo na empresa para crescer. Ah, Inar, mas é difícil, acho que todo mundo deveria estudar. Sim, nós temos um grande problema há muitos anos. Não são 10, 20, nem 30, muito mais do que isso. Educação financeira, infelizmente, ela não é traduzida de forma popular. As pessoas não entendem sobre finanças. E eu não vou pegar pesado falando, deveríamos estudar, ensinar isso aí na escola pública, nem no colégio. Eu vou ser um pouquinho mais chato. Pega todas as faculdades de medicina do Brasil, de primeira linha. USP, Campinas, Unifesp e todas as demais. É, São profissionais que, quando eles virarem profissionais, os caras ganham muito dinheiro. Concorda comigo? Que é uma profissão que dá muito dinheiro. também te estuda pra caramba. No mínimo 10 anos. Agora te pergunto, quantos desses profissionais sabem o que é investir, cuidar do dinheiro e o que o dinheiro representa? Em qual desses cursos, dessas 4 faculdades de primeira linha, esses profissionais têm cursos, por exemplo, de administração, E o de pior, finanças? eles geralmente saem e montam seus próprios negócios, né? Todos eles, na sua grande maioria. Eu já ouvi muito médico dizer assim, eu nunca vou esquecer de uma cardiologista, a minha cardiologista, por sinal, Inar, estou assustado. Falei, o que aconteceu? Meu Deus, eu ganho 150 mil reais por mês, só que todo no final do mês eu estou sempre devendo. Por quê? Não sei. Aí eu falo, pô, mas essa bolsa da Gucci, quanto você paga? Ah, mas eu gostei, eu comprei. Planejamento financeiro. A gente conversei tanto com essa minha cardiologista que hoje em dia ela fala assim, nada, agora eu tenho uma planilha onde eu coloco o que eu ganho, o que eu gasto e quanto eu posso gastar e quanto eu tenho que poupar. Mas vê se algum profissional que está sendo formado nessas faculdades de primeiríssima linha estão sendo preparados para poder ter esse apoio. E isso foi só a conversa, no, só a Conversa conversa de na consulta. consulta. Então, vamos pensar, repito, eu não estou pegando pesado e dizer vamos ensinar na escola pública, no primeiro. Não, estou falando já de gente que entra numa faculdade de medicina, em teoria, se entende um cara inteligente. Sim, sim. Agora, se o cara não sabe sequer como cuidar das finanças dele, é absurdo. Não, total. Não, total. Estou falando de uma. Tudo bem, engenheiro é diferente. Engenheiro, a gente brinca, né? Que engenheiro, ele lá na USP, a gente até brinca isso aí, né? O pessoal da USP me perdoe, mas é verdade, é uma brincadeira real, que falam que o pessoal da engenharia da USP está, o prédio da engenharia da USP está muito próximo da engenharia da FIA, né? E o que É. acontece? Normalmente eles vêm utilizar toda a estrutura da FIA, porque a estrutura da FIA é muito melhor. E no final também acabam pegando todos os empregos deles, porque são muito mais maleáveis. É porque realmente trata com número, é uma coisa muito mais genérica. Isso é... Não, mas isso que você falou é impressionante, porque não saber, né? Porque, não, dá um passinho atrás, que é um pouco da minha área lá de economia comportamental, né? O impulso para compra é natural, né? Todo mundo gosta de prazer, né? Você gosta de comer, você gosta de andar bem vestido, você gosta de prazer, mas tá, né? O problema é que você não é educado para o seguinte, ó, tem um freio, que é a minha renda. Então, assim, ok, procurar o prazer faz sentido, mas esse prazer não pode me causar uma dor futura. Então, tem que eu conseguir fazer um jogo de administrar o presente para poder, no futuro, viver direitinho. E aí você tem que ser educado para isso. Porque se ninguém te educar para isso, você, pô, quer fazer. Que nem fazer dieta. Se fazer dieta fosse fácil, não tinha ninguém precisando perder peso por Eu aí. vou contar para ti, Aliás, do Monjaro, não sei nem vender tanto, né? eu vou te contar uma história que eu vivi e eu vivo até hoje. Eu tive problemas de saúde que eu precisei fazer controle alimentar, poder reduzir peso demais. Aí a doutora virou para mim e falou assim, Reinar, a minha nutricionista, né? Eu sei que de vez em quando você tem uns surtos de açúcar e você precisa comer alguma coisa doce para poder saciar a tua vontade de açúcar. E realmente eu Interessante. tenho, realmente eu tenho. Eu não como doce normalmente, mas tem dia que dá um desespero que eu preciso comer uma... E é uma coisa especificamente, meio maluco, é uma coisa.
Você não precisa comer muito. Você come um Não, é pouquinho. uma coisa. E sabe o que que é? Ah. Leite moça. Não, uma coisa é uma coisa mesmo. Não é comer Não, uma não, não. coisa Não, é qualquer leite pouquinho. moça. Tá. E leite moça com pão. Aí ela virou para mim e falou assim: você vai precisar fazer o seguinte: quero que de hoje em diante, toda vez que der esse problema, você pegue e você compre leite moça, mas não compra diet, não compra aquela, não, compra a verdadeira. Enche o pão de leite moça e põe na boca e come. Falei, pô, mas não posso. Falei, não, você está se fazendo um favor. Falei, como assim? Porque você está saciando duas coisas na tua vida. A primeira, a necessidade que você está tendo de açúcar, e a segunda, a tua felicidade. Se É você bem. não cuidar da tua felicidade, não adianta você comer a leite moça diet, porque ela não vai te satisfazer. Então, se for para comer, come aquilo lá. Nos números, e na educação é a mesma coisa. Você tem que fazer a coisa porque você gosta. E tem que aprender a gostar às vezes, né? E às vezes tem que aprender a gostar. É fácil? Não é. Né? Olhar para números, às vezes é chato. A minha família vem me falando, eu não entendo como você fica olhando para a planilha o dia inteiro. Você fica olhando para gráfico, para tabela o dia inteiro. Me divirto. Eu também. Eu me divirto porque, obviamente, é minha profissão, é uma coisa que eu preciso para o meu dia a dia. Você gosta? Diferentemente de um pizzaiolo que precisa fazer pizza. Então, ele vai saber fazer as melhores pizzas da maneira que ele sabe. Então, cada um no seu quadrado. É isso aí. E nós estamos acabando. Pô, Deixa eu só fazer uma última. Pera, se deixar, a gente vai ficar aqui, vai ficar aqui. Uma última pergunta, Inar. Me diga uma coisa. A gente treina realmente o olhar? Tua experiência? O olhar é treinado? É muito talento e pouco treino? Como é que é isso? Na verdade, o meu olhar para os números, ele vem de diversos inputs, tá? Primeiro, que eu disse, e eu agradeço aqui até publicamente, os jornalistas, essa lição jornalista, de você poder encontrar leads em números. Esse é o grande ponto. Segundo, ter a capacidade de poder trabalhar esses números desde diversas óticas. Eu costumo brincar, e eu vou brincar com a pessoa que está nos assistindo. Se vocês olharem para esse copo, vocês estão vendo essa figura. Perfeito. Estão vendo essa figura, vocês estão satisfeitos. Mas vocês não sabem que do outro lado Tem existe o uma melhor dessa mensagem. caneca, que é a mensagem. Perfeito? Então, uma das coisas que eu aprendi com o tempo a enxergar o objeto não desde uma única ótica, e se tentar girar ela em 360 graus. Pode ser que nos 360 graus eu me depare que é aquilo lá mesmo, mas isso é ótimo, porque eu estou seguro de que aquele número e aquela informação tem que ser levado ao mercado daquela maneira. Agora, se eu girar e encontrar alternativas para ele, de visualizações e de, vamos chamar de condições a tomar decisões diferentes, é muito melhor. O que é melhor? Ter uma única decisão na minha frente ou ter alternativas? Então, se eu consigo ter alternativas, é muito melhor e vai engrandecer em muito trabalho que eu estou fazendo. Tem muito treino, então. Muito treino, muito olhar, muito dizer, pô, fiquei 2 horas olhando para o número, não encontrei nada. Já aconteceu. Aí a pessoa fala, Até como hoje você. acontece. Até hoje, mas como assim? Não, pô, não tem nada de interessante. Está muito padronizado. Não existe nada fora da curva para poder destacar, nem para cima, nem para baixo. É bom, já é uma notícia. A empresa está como um reloginho, está muito estável. Você percebeu que no final a gente encontrou uma notícia para aquilo Sim, lá? verdade, verdade. Então, em qualquer momento, às vezes é bom chegar e dizer a empresa está igual a um relógio, não está mudando nada. Que nem uma vez eu mostrei um gráfico interessante da Walmart, não sei se vocês sabem essa história. Se vocês perguntarem qual que é a única empresa que, se você anualizar as receitas trimestralmente e as ajustar pela inflação, tem um crescimento trimestre a trimestre desde seu nascimento. É mesmo? Walmart. É incrível. Teve uma pequena queda na pandemia, depois voltou novamente a crescer da mesma maneira. Mas até aquela data, todo trimestre, com dados anualizados, um crescimento ajustados pela inflação. Veja bem, é um Certo. crescimento ajustado pela inflação Constante. constante. Caramba, não sabe não. É notícia? Lógico que é. Pô, é mostrar uma empresa fantástica, né? É. Mas é uma constante.
Olha, que coisa, hein? É o olhar realmente treinado de quem faz isso há muito tempo e todo dia, É né? que você olha para o gráfico, às vezes você olha para o gráfico e você fala, pô, legal, não tem nada de interessante. Tem. Bem, Todo ser humano e todo número tem algo de interessante no seu íntimo. O grande segredo é você poder extrair dessa pessoa ou desse conjunto de números o melhor delas. E nem sempre o melhor está para baixo ou para cima ou na estabilidade. É buscar isso aí. E isso aí começa pela gente. A gente começar a encontrar em nós mesmos esse perfil para a gente cada dia ser melhor. muito bem, meu caro Einar, muito bem. Vou usar essa frase, em todo número, como é que é? Tem um sentimento, né? É, Todo número tem. tem isso. Tá certo, Einar. Obrigado, foi um Prazerzão prazer, mesmo obrigado pelo aqui. convite. E, ó, estamos sempre à disposição. Tá? Ah, eu que agradeço. Gente, mais um episódio. Hoje com Einar Rivero, sabe tudo sobre dados e informações imperdível. Obrigado, Einar. Obrigado a vocês. Abraço, Abraço, gente. Tchau, pastor. tchau.